oeste de São Paulo, região de Presidente Prudente, está sendo invadida pela cana-de-açúcar como uma nova Ribeirão Preto, tá certo? O novo foco é a região oeste do estado de São Paulo. Em um ano foram instaladas mais de 32 unidades sucroalcooleiras. Um ano, 32 novas unidades sucroalcooleiras estavam em construção na região oeste do estado de São Paulo. E eu tinha muita restrição em relação à atividade da cana, porque é uma atividade monocultural, ela traz um problema ambiental relativo à queimada. A queimada ela tem riscos à saúde humana, tem riscos na própria natureza e assim por diante. A partir do momento em que eu comecei a ter um contato maior com a questão, por força até mesmo da minha atuação na época e também por força dessa invasão da cana, eu comecei a ter muito mais complacência do que com, por exemplo, o gado. Por quê? Porque a cana, a atividade sucroalcooleira, ela é extremamente vigiada pelo Estado. Nós temos plataformas verdes em que eles devem se adequar. Se eles não se adequarem a essas plataformas, eles não têm financiamento. E a base da construção dessas unidades é dinheiro estrangeiro, certo? Ninguém tem 200 milhões de dólares para investir de uma hora para outra, a não ser com investimento estrangeiro, certo? E daí, eles têm a obrigação, primeiro a questão da queimada. A queimada no estado de São Paulo, embora ela seja ilegal, existe no estado de São Paulo um plano estadual de queimadas, que é o APEC, Plano Estadual de Queimadas. É uma lei estadual que prevê a eliminação gradual da queima da cana-de-açúcar em áreas agricultáveis até 2014 e em áreas não agricultáveis até 2024, se eu não me engano, 2019, não me recordo certo. E eles têm a necessidade, por exemplo, no estado de São Paulo existe o primeiro zoneamento ambiental sucroalcooleiro. O estado de São Paulo é um dos únicos que tem o zoneamento sucroalcooleiro. Em determinados locais não se pode plantar cana, em outros locais são considerados áreas com restrição e em outros locais são consideradas áreas livres. Em cada área existe um critério, existe ali uma forma de se restringir e assim por diante. Nessas áreas, por exemplo, eles precisam fazer áreas de preservação permanente, reserva legal e assim por diante. Se você olhar do outro lado, que é o lado do gado, em primeiro lugar, não existe plataforma nenhuma para o gado. Não existe uma plataforma branca para o gado. Certo? O gado, uma vez eu estava viajando e a minha filha na estrada viu uma propriedade rural, do lado esquerdo assim, e tinha um sulco. Sabe aquele sulco assim, que é o caminho do gado? O gado fica pisoteando, aquele vira na verdade um caminho assim do gado. E a minha filha olhou e falou: nossa, olha que bonito. Eu falei: olha, filha, isso não tem nada de bonito, porque na verdade aquilo ali é uma degradação ambiental pelo pisoteamento daquela área e que vai até a beira do rio. Então o gado, na verdade, a questão do gado, você não tem plataformas de proteção ambiental, eles não têm restrições para financiamentos, não respeitam áreas de preservação permanente, porque eles falam que o gado precisa beber água e, portanto, você não pode fazer o cercamento dos rios, porque senão o gado morre de sede, como se não existisse açude, como não existisse corredores próprios para isso, né? Então, nós precisamos, na verdade, trocar o foco, analisar a questão ambiental de um outro lado, de um outro prisma, de um outro ponto de vista. Portanto, o mais importante aqui, nessa introdução, é a questão da mudança deste paradigma. Nós precisamos mudar a relação que nós temos com o meio ambiente. Passando de uma relação antropocêntrica, passando de uma relação de meio ambiente, de homem como sendo o centro do universo, para uma relação um pouco mais, como eu diria, respeitosa em relação ao meio ambiente. Alguma dúvida, gente?
Desse jeito a gente termina 3 horas da tarde. Pois não. Fala. Eu não estou te entendendo. Como que é? Teoria de Gaia. Sim. A teoria de Gaia é de o autor se chama James Lovelock, e ele tem esse livro. Primeiro ele lançou esse livro, que é a teoria de Gaia, como a Terra sendo um ser vivo, digamos assim, e que ela, na verdade, ela responde às nossas intromissões. A cada ato que o ser humano promove, a Terra dá uma resposta. Então, todos esses desastres ambientais que nós estamos vendo nada mais é do que uma resposta dada pela própria Terra no sentido desta invasão, deste germe que é o ser humano. Basicamente é isso, mas é um livro dessa grossura, assim, com todo o fundamento científico a respeito disso. Mas não é uma teoria, digamos que não é uma teoria muito aceita, tá certo? É um ensaio, né? Mas ele é bastante respeitado no ponto de vista científico, mas a teoria dele não é muito, digamos que é meio excêntrica. Tá? E ele tem um outro livro, ele diz o seguinte, que nós não precisamos, a gente não tanto fala em desenvolvimento sustentável, não é? O shift da questão hoje em dia é o desenvolvimento sustentável. E o Lovelock ele diz o seguinte, nós não temos mais que ter um desenvolvimento sustentável, nós temos que ter uma retirada sustentável. Não é mais um desenvolvimento, não dá mais tempo para desenvolvimento sustentável. A Terra não suporta mais desenvolvimento. A Terra, na verdade, precisa de uma retirada sustentável. Precisa diminuir o ritmo de crescimento para que seja possível a Terra sobreviver. Tá? É o que o Lovelock afirma. Uma dúvida, gente?